Estamos de volta com o Fé em Ação. Hoje vamos conhecer um pouco da trajetória do empresário Isaac Possato, que de fato é inspiradora. O nosso repórter Lucas Nascimento foi até ele e o resultado dessa reportagem a gente acompanha agora. Estar em Salvador é fazer de um simples caminhar pela cidade uma visita à história do nosso país. Quer um exemplo? O Farol da Barra, um cartão postal mundialmente conhecido. Foi o primeiro das Américas e guiava as embarcações que chegavam aqui na cidade, que na época era a primeira capital do Brasil. E hoje é um patrimônio histórico e abriga o Museu Náutico da Bahia, sem contar o pôr do sol, que vale muito a pena, fica até a dica aí pra você. Mas já dessa ideia de farol, de guiar, o programa de hoje vai justamente nessa temática, de indicar um caminho. Inclusive, eu vou até o personagem de hoje, você fica aí com essas imagens. Vim até o escritório do empresário Isaac Possato. E é daqui que muitas decisões importantes são tomadas para o Grupo Cascadura, do qual é sócio majoritário. E a sua experiência hoje resulta em 12 filiais, tendo 2 fora do país. Um número acima do qual era a realidade quando aqui ele buscou uma vaga de emprego. E a sua dedicação o fez chegar no local de destaque que é hoje. Realmente é uma história, né? Onde eu comecei nessa empresa que estou hoje, em 86, como vendedor. E aí nós fomos trabalhando conforme a orientação de Cristo, andando segunda milha, né? Sempre. E aí fomos galgando outros espaços na empresa e lembrando, vindo de uma infância muito difícil, né? Então tudo para mim tinha um propósito, né? Então esse trabalho que nós fizemos na empresa, a partir da área de vendas e depois galgando gerência, depois uma sociedade minoritária, depois uma iminente falência, porque eu só era sócio aqui da unidade de Salvador. O restante do Brasil estava com problema. Então, nesse momento, nós fomos para Sorocaba e lá começamos aí uma luta titânica e, graças a Deus, muito trabalho e as bênçãos que Ele nos trouxe ao longo desse período, nós conseguimos, então, reestruturar a empresa. A empresa Cascadura Group hoje, né? É uma empresa voltada para atender na área industrial outras empresas, né? As grandes máquinas das empresas passam por nós, né? Então a gente faz um trabalho tanto no campo, no cliente, quanto em casa, nas fábricas, né? E a empresa hoje ela tem uma referência nacional, ela tem 75 anos de existência, né? Das quais eu estou nela há 39 anos. Então é a área industrial. E cada etapa do Isaac dentro da empresa, em cada uma das filiais, não passou desapercebida pelos colaboradores. Bastou visitarmos uma das unidades aqui mesmo em Salvador que eu percebi isso na prática. E possivelmente hoje tem funcionários da sua empresa que o conhecem, sabem da sua história e o tem como referência. Acho que o senhor teve algumas referências no começo, talvez hoje, mas como que é ser a referência, indicar um caminho para alguém, saber que algumas pessoas estão se baseando pelo senhor? Isso aí não tem preço, né? Porque a gente, lógico, a gente trabalha para o fim, né, de você criar uma família, de você viver, mas quando você se torna referência, né, então é uma coisa muito especial para a gente, né? Então eu me sinto muito bem sendo referência. Tem pessoas que me falam disso, né? E tem outras que não falam, mas eu sei que admiro de alguma forma a carreira que eu obtive aqui nessa empresa, né? Chegando onde estou agora como sócio majoritário. E estar liderando uma grande empresa resultou em mudanças de cidade ao redor do país. Dedicação ao máximo para garantir bons resultados. Mas ele deixou claro, para que tudo isso acontecesse e hoje contasse essa bela história, a sua esposa foi fundamental. Algumas vezes eu fui convocado para outro estado para trabalhar. E um deles, eu me lembro, eu estava em Salvador e fui para Recife.
E eu disse para a pessoa que me ligou de São Paulo, que eu era gerente na época, ó, tem um legado para você em Recife, né, para abrir uma filial lá em Recife e tal. Você poderia me dar a resposta assim que você falar em casa? Eu falei, não, já tenho a resposta. Quando é que eu posso fazer minha mala? Porque eu sabia que minha esposa sempre estaria disposta a sonhar os meus sonhos, né? Os sonhos da família. Isso me ajudou muito, né? Então, realmente, a família é um baita de um alicerce. E tem um outro ponto que o senhor, além, lógico, de ser referência para algumas pessoas, eu imagino para a família também. E o senhor indica também um caminho, além, lógico, dos funcionários que o conhecem, mas para os seus filhos, porque isso que você aprendeu lá na infância, você também transmite para os seus filhos. Por quê? Assim, como foi muito bom para mim, né, essa forma de ver o outro, né, o próximo, então a gente começou logo cedo com eles, pequenos ainda, com alguns projetos que os envolvia, né? Então um deles que marcou bastante foi o projeto Musifé. Nós criamos um projeto, eu e minha esposa, a gente fazia um processo seletivo na periferia e aqueles meninos que tinham dons para a música, eles eram trazidos para uma sala de aula e depois disso, então, tudo de forma gratuita, e depois disso montamos uma orquestra. Então, meu desejo sempre foi passar esse legado para eles e eu tenho certeza que hoje eles entendem muito bem isso a partir desses projetos que nós fizemos juntos quando eles eram pequenos. Ah, eles entendem sim, viu? Inclusive, a filha vem seguindo o caminho que o pai indicou. Um legado que vai muito além da vida profissional. Para mim é um prazer muito grande de sentir que no fundo você tem a possibilidade de mudar a realidade da vida de alguém. Então eu acho que é muito gostoso realização profissional, no âmbito pessoal, mas quando você entende que você está mudando a vida de alguém, traz um propósito de vida muito maior, um preenchimento muito maior. Eu acho que isso faz toda a diferença. Mudar a vida de alguém. Mais do que em palavras, o Isaac mostrou isso na prática. E é isso que a filha vem absorvendo em cada momento com o pai, que agora transfere o desejo de ser uma luz na vida de outras pessoas e que isso não se apague com o tempo. Então, eu sempre fiquei de olho nos filhos, né? Onde aquele filho que tinha mais assim, admiração dos projetos sociais. E aí minha filha, ela brilha os olhos quando fala de projeto social. Então eu estou passando, inclusive, talvez seja a minha última entrevista para Novo Tempo, a nível de dizer dos projetos, porque eu gostaria de colocar ela agora como desse legado, né? Então, é muito bacana, eu fico muito feliz que vai ter essa continuidade, né? Dessa história que nós cultivamos aí em família juntos. Sempre tive um brilho muito no olhar de participar, de entender como é que funciona ativamente, entendendo que ajudar o próximo nem sempre só é de forma financeira. Acho que você vai entendendo que ajudar as pessoas vai muito além. E eu tento, de alguma forma, estar presente. Isso para mim é muito importante e muda muito minha vida em particular. E esse é um momento muito especial do programa. Vamos continuar conhecendo o Isaac Possato, mas pelo olhar das pessoas que são beneficiadas pelo seu gesto de generosidade. Vir até Salvador e estar com ele me fez entender do porquê de tudo isso. E em meio a todos os seus afazeres, ele comentou sobre alguns projetos que estão no seu coração. E um deles, o Sopão Missionário. Quando eu conheci esse projeto, já existia alguns pontos, Salvador, região metropolitana, e eu senti o desejo de trazer para aqui, para o Espaço Novo Tempo, Mussurunga 2. E conversei com o Isaac, e ele disse sim, né, porque a visão dele solidária é muito grande, e é difícil você ir lá propor a ele uma ação solidária e dizer não. Ele abraçou a ideia, trouxemos para aqui, e já temos 2 anos com esse projeto. E como ela mesma falou, o Sopão acontece em outros pontos de Salvador. Neste local em que estamos, o Mussurunga 2, ele é realizado toda quinta-feira, logo após um estudo da Bíblia. São em média 25 famílias beneficiadas só aqui. E sabe qual é o sentimento? Só gratidão. Dou para os meninos, eu dou também para outra, minha vizinha do lado. E aí, só bênção. Só bênção.
Tenho mais de 2 anos já recebendo essa bênção. Que é uma hora assim de socorro, né? Na falta, ajuda. É uma bênção. E de repente você chega e vê o testemunho das pessoas, a alegria na face das crianças. Quando a mãe recebe a sopa, quando ele recebe um pão, naquele momento ele nem espera chegar em casa. A criança ali mesmo já pede o alimento, você percebe que estava com fome. E o projeto realmente atinge o objetivo de Isaac Possato, que é matar a fome física e alimentar o amor e a esperança. Só que o projeto não se limita apenas ao estado da Bahia. O Isaac Possato teve um olhar para outros estados do Brasil e em cada um desses lugares tem de fato matado a fome de pessoas que não tinham nenhuma ideia de como e quando seria a próxima refeição. Essa, em específico, acontece em Teresina, no Piauí. O projeto do Sopão Missionário aqui no Piauí tem sido uma bênção. Nós estamos com 56 pontos onde acontece esse sopão, levando o alimento material e espiritual. E muitas bênçãos têm acontecido nessas localidades porque a igreja tem criado uma ponte ao aproximar-se da comunidade através do sopão. A nossa gratidão ao empresário Isaac Possato, que tem patrocinado esses sopões aqui no Piauí. E que Deus nos abençoe para que muitos frutos possam vir. Seguindo agora nesse ambiente escolar, com a energia lá em cima, todo enfeitado aqui, é que eu vou falar sobre o projeto Educação Vital e fazendo um estudo sobre ele, vendo que os resultados são todos positivos, viu? E pegando essa ideia desde a sua concepção até os dias atuais, só aqui em Salvador, mais de 200 alunos estão estudando em um colégio adventista com tudo pago, uniforme, os didáticos e também a mensalidade. Foi concebido um projeto assim em minha cabeça, para entrar nessa área de educação, na área educacional. E aí, interessante que os detalhes todos vieram em minha mente, e então, assim, resumindo, eu falaria com o presidente aqui da União, que eu queria comprar as vagas depois que foram feitas as matrículas todas, aquelas vagas que ficariam soltas sem serem adquiridas pela instituição. Eu compraria essas vagas por 50% do valor. O projeto ele tem como objetivo, contemplar alunos que não teriam condição de ingressar na escola adventista, e a gente começa pela primeira triagem através da igreja, porque um dos requisitos do projeto é exatamente esse, ser aluno de família adventista que frequente a igreja. E assim, as escolas, hoje são 5 escolas que são contempladas no projeto, e elas foram escolhidas estrategicamente por bairros mais vulneráveis de Salvador, E essas famílias que são pré-selecionadas pela igreja são encaminhadas para a associação através de uma ata, uma documentação formal. Chega essa documentação na escola e aí sim entra a minha etapa, que é a segunda parte do processo de seleção, que é exatamente a análise socioeconômica dessas famílias. Porque a gente quer garantir que as famílias, que os alunos contemplados sejam realmente dentro de um critério bem rigoroso de renda, para que se haja uma justiça e que sejam contemplados alunos realmente que precisem dessa bolsa. E depois da aprovação de todas as etapas, a família é informada. A matrícula é feita e uma nova história começa a ser escrita. Foi isso que o Nicolas e seus pais presenciaram bem de perto. Na realidade, foi um sonho realizado, Nós tínhamos interesse, mas não tínhamos as condições de colocar ele. E aí, quando surgiu o projeto na igreja, que o pastor conversou conosco, e aí a gente deu a entrada, pra gente, assim, foi uma coisa maravilhosa, quando ele passou pra gente que ele foi contemplado e que era para a gente vir na escola trazer a documentação. Para a gente, a confiança que a gente tem no ensino adventista, foi para a gente uma alegria imensa sobre esse projeto. A gente já tinha ouvido e tivemos a oportunidade de estar participando com ele. Para a gente foi
foi uma bênção na nossa vida. E de pensar que o ano passado a realidade dele era outra. E ele torcia muito para que a sua vaga fosse aceita e que fosse mais um aluno da educação adventista. Aí todo dia eu ficava orando para conseguir ganhar a vaga e eu ganhei. E nem é à toa que eu tô aqui hoje. Não mesmo, Nicolas. E enquanto ele aprende, faz novos amigos, brinca bastante, se desenvolve, o projeto Educação Vital dentro da escola faz um acompanhamento de cada aluno e gera um relatório. E o resultado tem sido esse. Lá em outubro de 2024, veio o primeiro relatório das escolas, onde os meninos do projeto Educação Vital, que é o nome do projeto, eles eram os alunos os melhores alunos da instituição. Nós temos reuniões com os pais do projeto, pelo menos 3 reuniões com os pais durante o ano. Isso leva ao sentimento de que os pais precisam acompanhar de fato os filhos dentro da unidade escolar, dentro da instituição. Isso facilita com que a criança desenvolva confiança na instituição e confiança também para com os pais dentro de casa. E o desenvolvimento é notório na vida deles. E essa questão de adaptação também era uma preocupação para o Nicolas. Mas pelo visto as coisas se resolveram e bem rápido. Cara, quando eu cheguei aqui eu fiquei com medo de não ser aceito. E não consegui fazer amizades logo. Só que no primeiro dia, quando a gente foi na capela, eu já fiz amizade com 4 pessoas. Que as primeiras foram Antônio, Pedro e Paulo. Só esses 3 mesmo. O Colégio Adventista ele se preocupa muito com a formação enquanto pessoa, a parte religiosa. Eu fico impressionada que eu chego nas escolas, os diretores, as orientadoras conhecem todos os alunos pelo nome, os pais dos alunos, e é muito difícil encontrar isso numa escola grande. Isso retrata o quê? Um acompanhamento individual e uma preocupação com a formação do aluno como um todo. É uma educação que vai além do ensino na prática. O projeto Educação Vital tem ultrapassado o horário das aulas e apresentado resultados perceptíveis à vida dos alunos e das famílias. Muita coisa assim. Hoje, por exemplo, sábado foi a investidura dele de desbravador. E foi aqui que ele se interessou. Chegando em casa, a gente colocou ele nos desbravadores. E ontem foi o batismo dele também na igreja. Então, realmente, tudo está se encaixando. Escola, casa e igreja. E a questão do ensino realmente é bem diferenciado, bem mais abrangente. E ele está tendo uma melhora bastante em todos os aspectos da vida dele. Ao final do ano, todo o processo é reiniciado. É importante isso porque a gente tem que verificar se a situação da renda da família modificou, se não modificou, qual é a realidade. E uma coisa muito importante é o seguinte: como foi esse aluno durante o ano? Como foi o comportamento do aluno durante o ano? Porque o que nós queremos é que o aluno contemplado dê importância a esse projeto e que faça diferença na vida dele, na vida da família e do país, inclusive, né? E o Nicolas, por si só, já entendeu que essa é uma oportunidade que pode sim mudar a sua história e, consequentemente, da sua família. E por isso, valoriza cada momento dentro da escola e por ser um aluno beneficiado pelo Educação Vital. Vai, com certeza vai. Porque, eu estudei minha vida toda em escola pública. Eu acho que estar estudando numa escola particular, eu tenho que me dedicar mais. Então, isso vai fazer eu prestar mais atenção nas coisas e me dedicar. E assim nasceu a Educação Vital. E eu vejo o seu Isaac tem um amor enorme por esse projeto. É uma bondade infinita que ele tem, que eu não tenho nem como descrever. E eu digo para você, foi uma realização profissional e pessoal na minha vida, trabalhar com isso e com o seu Isaac. Que Deus continue abençoando esse projeto, abençoando as famílias que fazem parte do projeto, mas acima de tudo abençoando o irmão Isaac Possato e a sua família, que tem proporcionado tão belo projeto para o crescimento, e eu diria que crescia Jesus em estatura e em graça perante Deus e dando testemunho aos homens. Isso mostra o crescimento da estatura, que é o físico,
da graça, do conhecimento que faz parte do intelecto e da graça que faz parte do espiritual. Quando Jesus habita no coração, é impossível a pessoa permanecer a mesma. Ela se sensibiliza com a dor, o sofrimento das pessoas e inclusive dos animaizinhos. Com Isaac não é diferente. Ele com certeza tem Jesus no coração. A bondade, a misericórdia, a grandiosidade que ele faz às pessoas, praticamente não se pode mensurar a quantidade de bem que ele tem feito a essas pessoas. Por que além de todo esse trabalho que o senhor tem aqui, de tocar uma empresa, também dedicar um tempo para fazer algo pelo próximo? Assim, eu sempre vivi uma vida com propósito, sabe? Minha mãe contava a história de que 2 médicos falaram que eu não poderia ter nascido por conta de uma dificuldade que ela tinha no útero, né? Muitas artérias inchadas ali. Então eu era improvável para nascer. Depois que ela me passou essa história, quando eu comecei a me entender, então aí a minha vida sempre foi uma vida com propósito. Então o propósito inicial foi atender os meus pais, né? Lá atrás, quando eu comecei a minha vida profissional, depois a família. E eu sempre tive no coração ajuda para os pequeninos, porque na minha infância foi uma infância difícil. Então eu faço isso como um legado, com muito prazer, né? Meus pais, eles sempre me influenciaram a ser uma pessoa que abraçasse o próximo, né? Então essa forma de eu me interessar em ajudar, talvez hoje eu ainda estou na ativa. Alguns amigos falam, você está na ativa ainda e pensando em mais negócios, né? Uma das motivações atuais hoje minha, né, seria ajuda aos pequeninos. Né? Então eu tenho essa motivação e eu tiro tempo para isso, né? Das realizações hoje profissionais e da ajuda social, eu me empolgo muito mais com as ações sociais. Então, quando meu pai falou desse projeto, como é que ele tinha idealizado, eu fiquei muito feliz. A gente conversava vez ou outra sobre isso, mas nunca tinha sido concretizado como agora em 2023. E pelo visto já está crescendo bastante, alcançando bastante crianças, né? Está sim, Juliana. Tanto que ele passou as fronteiras de Salvador, que tem cerca de 200 bolsas. Lá no Maranhão são 12 e em Pernambuco 17. E a grande novidade para 2026 é que o Educação Vital também será uma realidade lá no Piauí. Não sei para você, mas para mim foi um programa inspirador. Parabéns, Isaac Possato, parabéns, Juliana, que vem seguindo nessa direção de fazer o bem para o próximo. Um abraço também para o Ronaldo e para toda a família. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Você pode acompanhar mais o trabalho da Federação no nosso site e nas redes sociais, que sempre aparecem aqui na tela. Eu espero você na próxima semana. Até lá!